Muito bom dia, amanhã de domingo, eu Viva Mais sempre com o melhor da informação em saúde e qualidade de vida. No programa desta semana você vai ver Outubro Rosa, uma reportagem para informar e conscientizar. Veja também os melhores momentos da live Cuidado que faz a diferença, realizada pela Unimed Sergipe. O Viva Mais já está no ar. Eu começo o programa de hoje falando sobre o movimento mundial de conscientização para o controle do câncer de mama. É o tão famoso Outubro Rosa. No mundo, o câncer de mama é o mais incidente entre as mulheres. Acompanhe a reportagem e saiba mais. Milhares são os relatos de mulheres vítimas do câncer de mama. Cada uma com sua história, mas com um resultado em comum: o diagnóstico de uma doença que acomete a autoestima e a saúde da mulher de forma avassaladora. Conheça o relato da empresária Rosinha Moura. Um certo dia eu cheguei em casa, como eu fazia todas as noites. Quando eu fiz isso, eu senti uma fisgada, como se fosse uma pinça. Aí eu sabia fazer o autoexame, comecei a me examinar. Examinei uma mama, examinei outra. Eu fiz os exames, a mamografia e a ultrassom. E quando saiu a mamografia junto com a ultrassom, deu já positivo para câncer de mama. E aí eu fui procurar meu médico e foi encaminhar, e graças a Deus tinha indicação cirúrgica, porque foi descoberto no começo. A proposta da reportagem não é assustar, e sim alertar e conscientizar sobre o diagnóstico precoce, que é a principal arma contra o câncer de mama. Mas antes de conhecer os métodos para identificar a doença, entenda como ela se desenvolve. O câncer de mama, na verdade, é um conjunto de várias células anormais que sofrem algum tipo de transformação durante o tempo e que começam a crescer de maneira descontrolada, sem respeitar os limites, e elas podem inclusive invadir outros órgãos, que é o que a gente chama de metástase, quando ela vai para algum órgão à distância, e isso causar, obviamente, um problema sério à vida da pessoa. Você deve estar se perguntando quais fatores de risco contribuem para o surgimento desse tipo de câncer. O especialista alerta que um dos principais é a idade da mulher. Se a gente for olhar no conjunto geral, 80% de todos os cânceres de mama acontecem em mulheres com mais de 50 anos. Apenas 5% acontecem em mulheres com menos de 35 anos. O outro fator de risco seria relacionado a questões hormonais. Por exemplo, aquelas que tiveram uma menstruação muito cedo, antes dos 12 anos, ou aquelas que deixam de menstruar de maneira mais tardia, depois dos 55 anos, elas têm um risco maior de desenvolvimento de câncer de mama. Relacionado à parte hormonal também, o uso de anticoncepcionais e terapia de reposição hormonal por tempos muito prolongados em algumas mulheres podem aumentar um pouco também o risco de surgimento de câncer de mama. Um terceiro fator, um terceiro conjunto de risco seriam os fatores que a gente chama de comportamentais. Por exemplo, a ingestão de bebida alcoólica, a falta de atividade física, obesidade, todos esses são fatores reconhecidos também. E, por último, a gente precisa citar os fatores hereditários ou genéticos. O câncer de mama não é exclusivo do universo feminino. A cada 100 mulheres, um homem pode ser diagnosticado com a doença. É raro, mas pode acontecer, e é ainda mais agressivo. O diagnóstico ele acontece geralmente porque o homem percebe ou algum caroço, uma vermelhidão, dor, ou a pele mais enrugada, alguma alteração. Então, homens, se vocês perceberem alguma alteração, mesmo sendo uma doença rara, o câncer de mama em homens, ele acontece e vocês precisam procurar assistência médica para ter um diagnóstico mais precoce possível, iniciar o tratamento com as maiores chances de sucesso e de cura. A mamografia é o principal método para identificar o câncer de mama.
Ela detecta lesões milimétricas que, pelo exame físico de palpação, não são facilmente identificadas. A Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda que as mulheres façam mamografias anuais a partir dos 40 anos de idade. Então, esse método tem comprovação de que consegue detectar de maneira mais precoce e mais inicial o câncer de mama, aumentando as chances de cura. O diagnóstico confirmado de câncer é um impacto emocional na vida de qualquer pessoa. Os medos, angústias começam a fazer parte da vida do paciente. São coisas que podem acontecer tanto no início, quando se recebe o diagnóstico, quanto no processo, em momentos melhores, em momentos piores. Por isso, a importância do tratamento da equipe multiprofissional, porque há uma mudança tanto nos aspectos psicológicos, podendo aparecer sintomas depressivos e ansiosos, como também nas mudanças nas relações familiares e sociais, que precisam de cuidado, assim como a parte clínica. Nesse processo, o apoio da família e dos amigos é fundamental, como diz a psicóloga. Uma escuta atenta e sincera, uma escuta ativa, também é importante nesse processo. A pessoa está precisando colocar seus sentimentos para fora. O apoio de todas as pessoas que estão por perto é fundamental nesse momento. Existem vários tratamentos para o câncer de mama, que dependem do tipo e do estágio da doença. Para tratamentos locais, a terapia trata o local do tumor sem afetar o resto do corpo. Os tipos de terapia local utilizados para o câncer de mama incluem cirurgia ou radioterapia. Para tratamentos sistêmicos, a terapia se refere ao uso de medicamentos que podem ser administrados por via oral ou diretamente na corrente sanguínea para atingir as células cancerígenas em qualquer parte do corpo. São eles: quimioterapia, hormonioterapia, terapia-alvo ou imunoterapia. Em alguns casos, a mulher é submetida a uma mastectomia, que é a retirada parcial ou total da mama afetada pela doença. Foi o que aconteceu com Rosinha. Mesmo diante da notícia, ela se mostrou forte e hoje encoraja outras mulheres. Eu nunca tive nenhum problema em relação a isso, eu nunca me senti menos, eu nunca tive problemas no meu relacionamento por conta disso. Nada na minha vida, isso não influenciou em nada. Então, pra mim foi de boa e eu já recomendei a tanta gente e eu acho interessante as mulheres, quando eu recomendo, elas têm a expressão de fazer assim, ai não, sabe? E eu vejo que isso é assim, é cabeça, né? Pra mim não mudou nada. Dar um novo sentido à vida talvez seja a principal forma de superar a doença. Ressignificar os pensamentos e não deixar que a baixa autoestima interfira no dia a dia podem contribuir para o sucesso do tratamento e para a tão desejada cura. Uma coisa que pode ajudar muito nesse processo é ter contato com pessoas que já passaram por isso, que estão passando por isso e conseguiram ressignificar essa vivência. Cada uma vai ter uma história, mas as experiências de outras pessoas podem ajudar a construir essa nova forma de se relacionar com o próprio corpo, se reencontrar com sua imagem de uma outra maneira, entender que a pessoa não é só o físico sim é importante, mas a autoestima ela também está relacionada com outros aspectos, não só os visuais, mas também os aspectos internos. Isso pode ajudar também nessa construção. No próximo bloco, os melhores momentos da live realizada pela Unimed Sergipe para agradecer a dedicação dos profissionais da saúde na linha de frente de combate ao coronavírus. É daqui a pouquinho, logo depois dos comerciais. Estamos de volta e vamos de gratidão. Você acompanha agora os melhores momentos da live realizada pela Unimed Sergipe para agradecer o compromisso e a dedicação de todo o time da Cooperativa Médica na luta contra o novo coronavírus. A live foi realizada no canal do YouTube da Unimed Sergipe e durou quase 1 hora. Foram momentos de muita gratidão e reconhecimento a toda a equipe da Cooperativa Médica.
A coordenadora de atendimento e hotelaria do hospital, Suzel Almeida, foi quem comandou a transmissão ao vivo. No primeiro instante, o diretor-presidente da Unimed Sergipe, Dr. Carlos Alberto de Mendonça, fez o pronunciamento. Gostaria de agradecer nesse momento o empenho de todo o corpo clínico e corpo de funcionários do Hospital Unimed e também da operadora, que fizeram um trabalho magnífico durante esse período de pandemia do Covid-19. Pessoas que ao longo desse processo também estiveram e foram acometidos pela pandemia e retornaram às suas atividades. Desde o mais humilde funcionário até o mais graduado médico, acho que todos eles estiveram envolvidos de uma forma de cooperação que levou a um grande êxito no trabalho de todos nós. Na nossa opinião, nós tivemos o melhor desempenho entre todas as entidades hospitalares durante esse período e nós gostaríamos de público agradecer, em nome da diretoria, em nome de todos que fazem a Unimed, a todo esse pessoal. Lamentamos que alguns dos nossos pacientes não conseguiram vencer o Covid, mas a gente não pode deixar de dizer que aqueles que conseguiram, com a graça de Deus, sobreviverem são muitos. E esse trabalho dignifica todos nós. Muito obrigado a todos. Em seguida, foi exibido um vídeo com as ações da Unimed para o combate ao novo coronavírus. Uma forma de homenagear todos os profissionais envolvidos numa imensa estrutura montada para enfrentar a pandemia. O vídeo começa com a exposição de dados sobre os primeiros casos da Covid-19 na China, no Brasil, em Aracaju e no Hospital Unimed. Logo após, vem a participação de uma equipe que abdicou da vida pessoal em nome do cuidado com o outro. Profissionais que atuaram na linha de frente, encarando medos, angústias, ansiedade, incertezas, mas também a esperança de dias melhores e a vontade de contribuir para que esses dias chegassem. Os resultados alcançados foram fruto do trabalho de uma equipe multidisciplinar empenhada em dar o melhor, do apoio dado pelo hospital e dos protocolos adotados para o atendimento aos pacientes. Doutora Adriana Arcângeles participou do vídeo, enviando um áudio sobre o telemonitoramento, uma ação da cooperativa que, segundo ela, foi um grande diferencial e que veio para somar. A emoção foi uma constante neste período desafiador. Os profissionais se sensibilizaram com as histórias dos pacientes e com as próprias histórias. Lições aprendidas para a vida toda. Teve dias que eu recebi minha própria família aqui, né? Eu recebi meu tio grave, eu recebi meu pai grave. Foram muitos momentos emocionantes. A gente teve um período em que a gente achou que as coisas, a gente não daria conta de tudo. Todas as equipes estiveram muito engajadas e todas as equipes se comunicaram de uma forma exemplar. Toda a equipe é bastante cautelosa em dizer que venceu batalhas, mas que a guerra continua e a cautela, o alerta, o cuidado são os aliados. Um vídeo sobre a UTI também foi exibido e nele foi explicado que, apesar dos bons resultados e de todo o êxito até agora, a luta continua e a palavra de ordem é atenção. Após a exibição do vídeo sobre a UTI, Suzel bateu um papo com o Dr. Márcio Barreto, coordenador médico do NAS, Núcleo de Atenção Integral à Saúde da Unimed, sobre todo esse cenário de combate à Covid-19 e sobre reflexões que a pandemia tem trazido. Ao longo da conversa, foi destacado a todo instante que eles estavam confraternizando pelos bons resultados, mas que a pandemia ainda continua e que os cuidados devem ser mantidos. Claro, a gente precisa respirar um pouco mais aliviado, né? Posso dizer que a gente ainda não sabe tudo do Covid. A medicina não tem todas as respostas. Então, nesse momento, vale muito bom senso. Muito bom senso.
Eles falaram sobre a retomada gradativa das atividades, mas que tudo deve ser feito com segurança. Comentaram que, apesar do fechamento dos leitos de contingência, a Unimed está preparada para atender os usuários. Um dos grandes desafios da pandemia apontado por eles é a questão do distanciamento social. A Unimed Sergipe se esforçou ao máximo para humanizar o atendimento e ajudar as famílias. A Unimed está preparada para essa demanda. A Unimed continua com estrutura para atender pacientes com perfis diferentes a todo momento. Um serviço que funciona 7 dias por semana, 24 horas, com UTI, com especialistas de plantão. E a gente vai conversando aí com os profissionais e a todo momento a gente passa pelo corredor agradecendo o Dr. Márcio sempre pela parceria, pelo cuidado e fortalecendo emocionalmente essa equipe que ao longo desses 7 meses esteve presente por horas seguidas e levando à frente. A gente teve famílias que lamentavelmente ainda vivem tristezas dentro dos seus lares. E a gente está aqui prestando a homenagem aos profissionais que deram o seu melhor. Então, o agradecimento é em conjunto a todos os serviços e a todas as profissões. Dr. Márcio concluiu que o telemonitoramento veio ensinar, inclusive, que não é preciso estar ao lado para estar presente. E a gente aprendeu isso nessa pandemia, que assim, você não precisa estar colado no outro para estar presente. Eles disseram ainda que a pandemia fez muita gente se reinventar e que por trás de tudo isso existem propósitos que devem ser captados. Reforçaram que a vida tem que continuar, mas que tudo deve ser feito com responsabilidade e consciência. Então esse retorno, nós estamos com medo de quê? Que todo mundo ou vá como uma avalanche procurar os serviços de saúde, achando que não tem que ter mais cuidado, então tem que ter cuidado. Vamos respeitar realmente o agendamento, né? A maior parte dos serviços, meu consultório, o NAIS, o Núcleo de Atenção Integral à Saúde, está tudo com hora marcada. A gente tem que ter muito medo da pessoa não ficar tão reclusa e piorando. Sim. E de repente você não vai ao seu cardiologista no ambulatório com hora marcada, mas tem que vir na urgência. Sim. Então, o grande alerta é, vamos nos cuidar. Né? Vamos nos cuidar porque assim, a vida continua e muito bonita. Depois do bate-papo com o Dr. Márcio, foi o momento de mostrar as placas confeccionadas para homenagear os profissionais da saúde e que estão sendo entregues na casa de cada um deles. Por fim, para encerrar a live com chave de ouro, teve a apresentação do Quinteto Vivace, formado por músicos da Orquestra Sinfônica de Itabaiana, a qual é mantida pela instituição filantrópica musical mais antiga do Brasil, que é a Sociedade Filarmônica Nossa Senhora da Conceição, fundada em 1745. A Unimed Sergipe tem orgulho de ser parceira dessa instituição há 22 anos e agradece ao Instituto Banese por ceder o Museu da Gente Sergipana como cenário para a apresentação do quinteto. Bacana, né? Parabéns a todos esses profissionais pela luta diária. É realmente um cuidado que faz a diferença. E o Viva Mais de hoje fica por aqui. Para saber mais sobre o programa, acesse o site da Unimed Sergipe, www.unimedse.com.br ou ainda as redes sociais da cooperativa, sempre Unimed SE. No próximo domingo, um programa inteirinho para homenagear os médicos pela passagem do dia 18 de outubro. Obrigada pela atenção, tenha uma excelente semana e a gente se vê no próximo domingo às 10 horas da manhã, aqui na sua TV Atalaia.